Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os capítulos 4, 5 e 6 da segunda parte aqui de Ulisses, que é um romance do James Joyce que estamos lendo coletivamente para poder comemorar os 100 anos desde a publicação original aqui dessa obra. Justamente porque há uma continuidade entre os vídeos dessa playlist e por ser este o segundo vídeo da série, eu recomendo que você veja primeiro o vídeo número 1 de discussão, ou ainda que você, caso ainda não tenha começado a ler o romance, que você veja lá o meu vídeo apresentando um cronograma de leitura que nós vamos seguir aqui mais ou menos, porque assim você consegue chegar a tempo até esse momento aqui da discussão, já que se há uma continuidade entre esses vídeos, o interessante seria que você os assistisse em ordem. Outra coisa que é preciso mencionar logo de início é que eu fiz um grupo de discussão no Telegram. O link para esse grupo sempre vai estar lá embaixo na descrição dos vídeos dessa lista aqui, dessa playlist. E qualquer pessoa que tenha um perfil naquela rede social pode se juntar ao grupo, sendo ou não assinante aqui do canal, apoiando ou não o meu trabalho lá na Apoia-se. Qualquer pessoa pode fazer parte daquele grupo. Então, verifique a descrição deste vídeo aqui para você poder entrar naquele grupo de discussão, porque o pessoal já foi colocando vários textos de apoio, vez ou outra as pessoas fazem alguns comentários conforme estão fazendo a leitura, então isso é sempre muito interessante. E por fim, antes de falar propriamente dessa segunda parte, desses 3 primeiros capítulos da segunda parte do romance, é preciso agradecer aqui para a pessoa que me corrigiu nos comentários ao último vídeo dessa série, dizendo que nos momentos em que eu falava de Macbeth do Shakespeare, na verdade eu estava me referindo ao Hamlet, que é outra peça do mesmo autor. Então, muito obrigado para você aí que me corrigiu lá nos comentários. Eu já agradeci isso lá, mas fica aqui esse meu agradecimento em vídeo também, porque afinal de contas, uma das coisas que eu mencionei no vídeo passado diz respeito mesmo a essa intertextualidade muito frequente com as obras do Shakespeare, dentre as quais se destaca lá o Hamlet, ainda que vez ou outra faça-se aqui algumas referências a essa outra peça, a esse outro texto do Shakespeare. E eu comecei o vídeo passado falando sobre uma reflexão acerca do conceito de enciclopédia para poder pensar no romance no romance aqui em Ulisses, a partir do acúmulo de informações que ele nos oferece, o que nos obriga a fazer uma leitura mais ativa do livro, no sentido de ir mesmo procurando saber quem são essas pessoas, essas personalidades mencionadas ao longo do romance. De igual modo, eu gostaria de começar esse vídeo a partir de uma reflexão sobre um conceito que, de uma maneira ou de outra, pelo menos no meu entendimento, atravessou os 3 capítulos que nós lemos ao longo desses últimos 15 dias. E o conceito da vez é o conceito de grotesco, sobre o qual, inclusive, eu já falei em vários vídeos aqui do canal, sobretudo naquele meu vídeo sobre o Corcunda de Notre Dame, que é um romance do Victor Hugo. Caso você não tenha visto aquele meu vídeo, eu sugiro que veja, mesmo porque eu não vou aqui me alongar muito nesse conceito de grotesco. Eu não vou falar sobre todos os autores que eu mencionei em vídeos anteriores, até para poder agilizar um pouquinho aqui os meus comentários e chegar finalmente ao romance em si. O que eu pretendo com esse início do vídeo é estabelecer alguns pontos de contato, digamos assim, entre o romance e algumas noções ligadas ao conceito de grotesco. E eu falei sobre isso, como eu já disse lá naquele meu vídeo sobre o Corcunda de Notre Dame, que, como eu também já falei, é um romance do Victor Hugo. E o próprio Victor Hugo fez uma reflexão pioneira
a partir da qual o grotesco passou a ser visto como uma categoria estética com valores próprios. Ou seja, até então, antes desse texto do Victor Hugo, o feio era visto apenas como o contrário do belo, este sim uma categoria estabelecida desde os gregos, uma categoria estética estabelecida desde os gregos. A partir do ensaio do Victor Hugo, chamado do sublime e do grotesco, é que se estabeleceu uma reflexão mais aprofundada, digamos assim, sobre quais poderiam ser as características específicas do feio e do grotesco, de modo a dar alguma autonomia a esses conceitos, tirando-os, portanto, da sombra ali provocada por essa estética muito ligada ao belo desde a Grécia Antiga. Por isso mesmo, o Victor Hugo se filia a um grupo de pensadores que, predominantemente, veem o grotesco apenas do ponto de vista artístico, como é o caso, além do próprio Victor Hugo, de pesquisadores como o Wolfgang Kaiser, já no século XX, ou então o Nietzsche, quando nós pensamos na segunda metade do século XIX, no finalzinho do século XIX. Por outro lado, nós temos também o Bakhtin, que pensa o grotesco como um fenômeno ligado às manifestações artísticas e culturais das camadas mais baixas da sociedade. E essa é uma diferenciação muito significativa, porque esses outros autores que eu mencionei, o Victor Hugo, o Kaiser e lá o Nietzsche, eles pensam o grotesco apenas a partir de reflexões ligadas a uma arte dita erudita. Então, eles não pensam muito nessa manifestação popular atrelada ao grotesco. Quem inova nesse sentido, em estabelecer uma reflexão que vai por este caminho, foi lá então o Bakhtin. E para esse autor russo, a manifestação do grotesco está diretamente relacionada ao rebaixamento daquilo que é considerado elevado. Eu vou deixar certinho o nome desse texto em que o Bakhtin discute toda essa questão lá embaixo, daí se você se interessar por ele, acho que vale a pena conferir. Mas enfim, esse tipo de rebaixamento do elevado acontece, segundo o Bakhtin, por exemplo, durante o Carnaval, que é uma festa que cria um comportamento social diferente daquele da vida cotidiana, de modo que tudo aquilo que antes era proibido passa a ser permitido como aceitável durante o Carnaval. Ora, uma das coisas mais inaceitáveis da vida cotidiana, por mais natural que seja, são, por exemplo, os excrementos ou então coisas relacionadas aos órgãos genitais. E se você leu os 3 primeiros capítulos dessa segunda parte de Ulisses, você já deve saber mais ou menos aonde eu quero chegar. Tanto que naquele quadro feito pelo James Joyce, de modo a organizar, digamos assim, uma leitura possível do Ulisses, nesse quadro aqui, não por acaso, os capítulos 4 e 5, né, que são, portanto, os 2 primeiros da segunda parte, correspondem, respectivamente, aos rins e aos órgãos genitais. Então, veja que isso já nos mostra que há nas intenções do autor uma reflexão que vai na direção daquilo que é ligado, segundo lá o Bakhtin, ao terreno do grotesco. E o próprio modo como o Leopold Bloom nos é apresentado no início do capítulo 4 já tem algo ligado a essa estética do grotesco, porque quando o capítulo 4 começa, o Sr. Bloom está preparando o café da manhã e o narrador nos diz que esse personagem tem uma predileção por vísceras e por rins, principalmente por causa do cheiro da urina, pensando neste último. E além disso, ao longo desses 3 capítulos que nós lemos durante esses últimos 15 dias,
ao longo desses 3 capítulos, são várias as cenas ligadas direta ou indiretamente à escatologia. Tanto a escatologia do corpo, quando nós pensamos no Bloom indo ao banheiro, ou então no Bloom tomando banho, né? E durante esse banho ele repete as palavras de Cristo, dizendo: eis aqui o meu corpo, palavras essas que Jesus teoricamente teria dito durante a última ceia. Então, há nesses 3 capítulos elementos, trechos que se referem a essa escatologia corporal, mas há também alguns trechos relacionados a uma escatologia metafísica, quando nós pensamos, por exemplo, que o capítulo 6 da segunda parte se passa em um cemitério, lembrando que a escatologia no terreno, no campo religioso, diz respeito ao estudo da finitude, né, do Apocalipse, etc. e tal. E o cemitério é, por si só, um espaço que remete diretamente à finitude humana. Uma finitude apenas biológica, apenas individual, evidentemente, mas ainda assim uma finitude. De igual modo, essa postura grotesca não está apenas nesses trechos escatológicos, mas também aparece, por exemplo, nos trechos que envolvem o rebaixamento de algo elevado, como no momento em que a Molly está comendo na cama e daí ela vai e limpa os dedos que estão sujos ali de manteiga, que ela está comendo pão, ela limpa os dedos no lençol. Ou então quando nós pensamos no trecho em que o Bloom pensa em rasgar uma página da revista que ele está lendo para poder, ele está ali no banheiro e ele pensa em rasgar uma página dessa revista para poder se limpar. Há ainda a cena em que o Bloom e a Molly estão ali conversando no quarto e o narrador nos diz que debaixo da cama havia um urinol com motivos, com decorações gregas e homéricas. E por fim, citando aqui esses elementos que se ligam ao rebaixamento de algo elevado, há todo um trecho em que o Bloom entra em uma igreja durante a missa e, por não identificar aqueles rituais, ele faz uma descrição bastante ambígua de toda essa cerimônia, e isso está na página 111 dessa minha edição. E nesse momento é dito o seguinte: alguma coisa acontecendo, alguma irmandade, pena tão vazia, lugar agradável e discreto para se estar ao lado de uma moça. Quem é meu próximo? Forçado pela hora a tornar lenta a música. Aquela mulher na missa de meia-noite. 7º céu. Mulheres ajoelhadas nos bancos com fitas carmesins em volta do pescoço e cabeças curvadas. Um grupo ajoelhado perto das grades do altar. O padre passou por elas, murmurando, segurando a coisa em suas mãos. Essa coisa a qual ele se refere certamente é uma hóstia ou algum elemento ligado ali à cerimônia religiosa da missa, né? Mas enfim, o padre passou por elas, murmurando, segurando a coisa em suas mãos. Parou em cada uma, tirou uma comunhão, sacudiu uma gota ou duas, elas estão na água, e a pôs com precisão em sua boca. O chapéu e a cabeça dela baixaram. Então a próxima. Seu chapéu baixou imediatamente. Em seguida a próxima, uma mulher velha e pequena. O padre se inclinou para pôr em sua boca, murmurando o tempo todo. Latim. A próxima. Feche seus olhos e abra sua boca. O quê? Corpus, corpo, cadáver. Boa ideia o latim. Entorpece-as primeiro. Asilo para os moribundos. Elas não parecem mastigá-la, apenas engoli-la. Ideia estranha. Comendo pedacinhos de um cadáver. Ora, os canibais concordam com isso. Então veja que esse trecho a gente percebe que se trata da descrição ali de uma missa, né, do momento da comunhão na missa, mas tudo é descrito de tal modo que parece que há algo de quase erótico nessa cena toda, com o padre indo e enfiando aquilo na boca das mulheres e chacoalhando e
e sai uma água, enfim. Então perceba que momentos como esse me parecem ser exemplares para que a gente pense nesse processo de rebaixar aquilo que é elevado. Além do mais, ainda pensando nesse rebaixamento que o Bakhtin associa ao grotesco, é esse mesmo rebaixamento que salienta o caráter prosaico e cotidiano que o romance quer assumir, que foi algo que eu mencionei já no vídeo sobre a primeira parte aqui de Ulisses. É como se essa flânerie dos personagens nos mostrasse que, vista de perto, a vida tem muito pouco de transcendente, mas é nessa não transcendência da vida que surgem as epifanias, segundo Joyce, naquele outro livro dele chamado Stephen Herói, que eu já mencionei no vídeo sobre a parte 1 aqui de Ulisses. Então veja, mesmo algo grandioso, como a Guerra Russo-Japonesa, que aconteceu entre fevereiro de 1904 e setembro de 1905, mesmo algo como a guerra, é mencionado aqui apenas en passant, tamanho o prosaísmo das preocupações aqui desse texto. Então, muito mais urgente do que falar sobre a guerra, do que localizar historicamente os personagens nesse período conflituoso de guerra, é tratar desses conflitos internos, desses conflitos, no caso lá do Stephen Dedalus, ou nesses conflitos familiares, quando nós pensamos no que ocorre aqui com o Leopold Bloom, que, como eu disse, é o verdadeiro protagonista de Ulisses, que, não por acaso, nos é apresentado enquanto faz o café da manhã e conversa ali com a sua gata de estimação, o que já nos coloca em um ambiente bastante acolhedor e familiar. Essa é uma cena que pode estar acontecendo agora mesmo em várias casas por aí. E o fato de nós estarmos diante do protagonista fazendo o seu café da manhã já nos mostra que há uma ruptura entre o fim do capítulo 3 e o início do capítulo 4. Isso porque o capítulo 3 terminou por volta das 11 horas da manhã, ao passo que o capítulo 4 começa novamente às 8 horas da manhã daquele mesmo dia. Porque se nós estamos diante desse novo personagem, e este sim é o protagonista, ao contrário do que aconteceu com o protagonismo enganoso do Stephen Dedalus, que é algo que o Joyce acaba nos induzindo a pensar que ele é o protagonista, ao colocá-lo logo de início, recuperando, portanto, um romance anterior, que é lá o Retrato do Artista Quando Jovem. Mas enfim, então, se nós estamos diante de um novo personagem, isso acaba exigindo um recomeço da cronologia. E perceba como esse início que nos apresenta o Leopold Bloom, ele é ainda mais prosaico do que o início do capítulo 1, da primeira parte, que é quando o Stephen Dedalus nos é apresentado com aquela missa às avessas acontecendo. E daí, por sinal, no grupo de discussão sobre Ulisses lá no Telegram, todo mundo parece ter concordado que enquanto o Dédalus é muito mais erudito, e por isso mesmo o livro, os capítulos dedicados a ele foram capítulos mais difíceis, o Sr. Bloom é muito mais engraçado, e isso faz com que o Dédalus se torne ainda mais chato do que ele já seria se não fosse esse contraste que se estabelece entre os dois personagens. Outra coisa que eu percebi de diferente entre eles é o modo como cada um se refere, por exemplo, às parteiras. Porque lembra lá que no capítulo 3, que é o momento em que o Dédalus está tendo aquele seu monólogo interior, ele vê duas senhoras vindo em sua direção e imagina que elas sejam parteiras carregando fetos na bolsa ou algo do tipo. E tudo isso, evidentemente, já evoca aquela imagem grotesca muito, muito particular. Já o Bloom, ele se lembra da parteira que fez ali o parto do filho como sendo uma senhora alegre e acolhedora. Então veja como os dois mencionam
figuras muito semelhantes, mas a partir de perspectivas muito diferentes. Outro exemplo dessa diferença entre eles é como toda a discussão política que subjaz ao texto vai aparecer de jeitos diversos em cada um, a partir do olhar de cada um desses personagens. Então, por exemplo, quando eu me refiro aqui a questões políticas, eu estou falando de maneira mais direta, evidentemente, a toda a situação colonial da Irlanda, que foi algo que eu mencionei no vídeo passado. Daí essa importância de você ver um vídeo em sequência do outro. Mas enfim, então de um lado nós temos o Stephen Dedalus, que vê a Irlanda de um jeito muito mais metafórico, muito mais simbólico, como por exemplo no momento em que a empregada vai lhe servir leite e ele faz um comentário falando como se ela representasse toda a Irlanda. Por outro lado, nós temos a Irlanda mais concreta, mais pé no chão, que aparece aqui graças ao olhar do Sr. Bloom, porque para ele a Irlanda era aquilo que ele estava vendo, quer dizer, as ruas, as pessoas, não há algo de simbólico que remeta à construção da identidade nacional no capítulo dedicado aqui, nos capítulos dedicados a esse personagem até agora, como ocorreu lá nos capítulos dedicados ao Stephen Dedalus. Além disso, os dois personagens estão vivendo o mesmo dia, mas enquanto para o Dedalus o dia parece estar sempre meio cinzento, logo no início do capítulo 4, o Bloom percebe que, enquanto na cozinha que ele está preparando ali o café, está fazendo um pouco de frio, né? É uma cozinha meio escura, enfim, ele percebe que no lado de fora está um dia lindo, um dia quente de verão. Então perceba que isso me fez pensar que um dos filósofos que o Dedalus menciona naquele capítulo 3 é o Berkeley, que era um idealista que dizia basicamente, e evidentemente que eu estou aqui simplificando bastante, que o que existe não é a realidade em si, mas sim as nossas percepções e projeções sobre o mundo. Portanto, há mesmo esse contraste entre esses dois personagens, e esse contraste se estabelece logo de cara até pelo modo como eles veem a realidade, até mesmo o modo como eles olham para o dia, e um percebe que está fazendo um sol bonito de um dia de verão, ao passo que o outro olha para esse mesmo dia e vê nuvens acinzentadas no céu. Enfim, então é bastante interessante esse contraste que desde o início já se estabelece entre esses dois personagens. E daí, de modo geral, o Bloom ele tem preocupações que são muito mais imediatas, ele se envolve em várias situações bem mais engraçadas, enquanto o Dedalus, os capítulos dedicados a ele, foram bem mais densos e bem mais sérios em comparação a esses novos capítulos aqui que nós lemos ao longo dos últimos 15 dias. Então, por exemplo, o Sr. Bloom ele tem mania de ficar espiando com um certo erotismo uma vizinha que limpa o tapete batendo, e daí ele faz um comentário como se fosse assim: nossa, ela bate forte. E isso, no contexto em que aparece, tem toda uma conotação meio erótica. Ou então, outro exemplo dessa leveza associada aqui ao Sr. Bloom é o momento em que ele fica irritado com um bonde que parou bem na frente e o impediu de ver uma moça que estava ali entrando numa carruagem. Daí a saia dessa moça ia levantar e ele conseguiria ver o tornozelo dela. Isso me fez lembrar de um trecho lá de Orlando, da Virginia Woolf, em que acontece isso. A Orlando ela vai cruzar a perna e deixa um pedacinho do tornozelo para fora, e um marinheiro quase cai do mastro do navio, de tão mesmerizado que ele fica ali com toda aquela cena, com aquela visão paradisíaca do tornozelo de uma mulher. Mas enfim, então veja que momentos como esses que eu acabei de mencionar nos mostram essa personalidade do Sr. Bloom, mas o fazem a partir dessa postura mais leve do que aconteceu antes nos capítulos lá dedicados ao Stephen Dedalus.
E, por sinal, enquanto o Dédalus se distrai, por exemplo, com questões filosóficas, ou então sendo assombrado pelo fantasma da mãe, o Sr. Bloom se distrai com as mulheres, como no momento em que ele nem está prestando muita atenção ao que um colega está ali falando, tamanha beleza de uma moça que está do outro lado da rua. E outro exemplo dessa predileção do Bloom pelas mulheres, de modo a ficar distraído na presença delas, é o momento em que ele está na fila do açougue e na frente dele está lá a tal da vizinha que bate no tapete e ele fica hipnotizado pelas curvas daquela mulher. E daí quando ela é atendida e vai embora, ele quer segui-la, mas ele não pode fazer isso porque ele ainda não foi atendido. E ele fica irritado porque o açougueiro fica ali conversando, fica enrolando para poder entregar ali a mercadoria que o Sr. Bloom havia comprado. Então essa cena em particular eu achei muito interessante e, novamente, isso cria uma imagem de quem é esse personagem, uma imagem nem sempre lá muito politicamente correta, mas ainda assim uma imagem, e essa imagem é então impregnada dessa leveza. Mas o fato é que, apesar desses olhares indiscretos, para dizer o mínimo, e também a despeito do fato de estar se correspondendo com uma moça que assina as cartas como Marta, né, com quem ele claramente tem algum tipo de envolvimento erótico. Então, apesar disso tudo, o Bloom é casado com a Molly Bloom, né? Que estava ali ainda dormindo enquanto ele preparava o café da manhã, quando inicia o capítulo 4. E uma coisa interessante ao longo desses 3 capítulos que nós lemos aqui para poder fazer essa discussão, é que em vários momentos o Bloom vai se lembrando do corpo da esposa, e isso nos mostra que, assim como o Ulisses lá do Homero ficou prisioneiro da Calíope lá na Odisseia, o Bloom está como que enfeitiçado pela Molly, que, como uma ninfa lá do texto homérico, também é cantora, né? Então veja que essa personagem feminina que canta e assim encanta, enfeitiça o Odisseu, acaba sendo um ponto em comum entre a Molly e lá a Calíope. E essa relação entre as duas personagens femininas é bem curiosa, já que teoricamente a Molly deveria fazer às vezes apenas de Penélope, né? Mas ao passo que a Penélope é conhecida por uma, como é a palavra? Por uma, quando você é fidelidade proverbial, a Molly está tendo um caso com um sujeito que o próprio Bloom conhece. Então, esse tema da infidelidade conjugal aparece aqui tanto do ponto de vista do homem quanto do ponto de vista da mulher, e isso por si só já apresenta uma problematização em relação lá ao texto original, digamos assim. Então veja que esses pontos de contato entre Ulisses e a Odisseia, eles nem sempre se dão de maneira inequívoca. Eles muitas vezes acontecem de modo a perverter, de modo a problematizar o texto homérico. Mas então veja que a Molly, ela vai reunir características tanto da Calíope, que é a tal da ninfa que aprisiona o Ulisses, quanto da Penélope, que para quem não sabe ou para quem não se lembra, enfim, a Penélope, ela era a mulher, a esposa do Ulisses na Odisseia, e depois que ele vai embora de Ítaca para poder participar da guerra, a Penélope passa a ser assediada por vários pretendentes que queriam se casar com ela para assim poder governar Ítaca. Só que a Penélope, ciente do quão político é ou pode ser o corpo feminino, ela cria um estratagema muito engenhoso para tentar dar um passo fora
nesses seus pretendentes. Porque a Penélope, ela passava o dia tecendo, costurando ali uma roupa, não lembro mais, acho que era uma mortalha ou algo do tipo, e daí ela dizia que ela só iria se decidir sobre qual pretendente escolheria no dia em que ela terminasse de costurar aquela peça de roupa que ela estava ali, enfim, tecendo. Só que durante a noite, quando todos aqueles pretendentes iam embora, a Penélope pegava aquela peça de roupa que ela estava tecendo e começava a desfiá-la, começava a desfazer o trabalho que ela tinha passado o dia todo fazendo. Porque assim no dia seguinte ela ia ter que voltar e fazer tudo de novo para poder enganar, para poder enrolar esses sujeitos pelo máximo de tempo possível. E esse trecho da Odisseia sempre me faz lembrar da história da Sherazade, que para se manter viva tinha que tecer histórias diferentes a cada noite para ir assim distraindo o rei, de modo que existe nessas duas narrativas uma relação interessante entre o ato de tecer e o ato de narrar como ferramenta para que essas mulheres conseguissem resistir de alguma maneira a esse assédio masculino. Daí é que vem toda essa ideia de trama para se referir à narrativa, sendo que trama também é o nome que se dá ali para um conjunto de fios de tecido, né? E daí, veja bem, sendo o James Joyce um sujeito bastante perspicaz, ele recupera essa imagem da tecelã que está associada lá a Penélope, nesse movimento de fiar e desfiar a mortalha, e ele associa essa imagem da tecelã a Molly aqui no Ulisses, ao dizer, por exemplo, que o nome de solteira dela era Tweed, que para quem não sabe é o nome de um tecido, né? Então eu achei muito interessante essa associação que ele faz de modo a fazer com que a própria identidade da Molly se ligue originariamente a essa ideia da tecelã. Né? Então eu achei um jogo bastante interessante, bastante curioso, o modo como ele faz isso aqui no romance. Pois bem, o fato então é que a Molly nos é apresentada de um jeito muito tranquilo. Ela está ali ainda meio dormindo quando o Bloom entra no quarto e pergunta se ela vai querer alguma coisa de diferente para o café da manhã, porque ele iria sair para poder comprar o rim, para poder, enfim, comer no café. E é nesse momento em que ele está no açougue que se dá toda aquela cena envolvendo a vizinha, etc e tal. E daí, ao perceber que a Molly não queria nada de diferente, ela se contentaria com o pão com manteiga, ou seja lá com o que fosse, o Sr. Bloom sai de casa e deixa a porta aberta, porque ele esqueceu a chave. Mas o engraçado é que na hora de sair de casa, ele pegou uma batata e colocou no bolso. Então ele não esqueceu da batata, mas esqueceu da chave de casa. E isso me fez pensar que aquele deveria ser um bairro muito tranquilo para o cara simplesmente sair de casa, deixar a esposa dormindo com a porta aberta como se não fosse nada. Mas enfim, uma vez na rua, o Sr. Bloom vai refletindo, por exemplo, sobre o Oriente Médio, ao mesmo tempo em que se lembra da roupa íntima da esposa e associa esses dois temas tão aleatórios a uma terceira aleatoriedade, que é um sonho que ele teve. Então ele começa a lembrar dessas três coisas quase que ao mesmo tempo. E daí, por falar em roupa, né, que eu citei agora a roupa íntima da Molly Bloom, mesmo estando um dia tão quente, um dia tão solar de verão, o Sr. Bloom está todo de preto, né? Ele está ali portando luto. E isso é muito importante para a gente entender um pouco da agenda desse personagem ao longo do dia, porque às 11 horas da manhã ele tem que ir ao enterro de um amigo dele. E por sinal, quase ao mesmo tempo em que se pega pensando nesse enterro do amigo ao qual ele deve comparecer às 11 horas, o Sr. Bloom percebe uma nuvem escura no céu e ele, em um exercício que eu achei muito interessante,
associa essa nuvem escura à chuva de fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E essa associação seria a cara do Stephen Dedalus. Mas, enquanto o Dedalus, a partir dessa associação, iria se perder em ilações filosóficas e metafísicas sobre o pecado, a culpa, a redenção, etc., o Sr. Bloom, tão logo ele faz essa associação entre a nuvem escura, o enterro e a chuva de enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, então logo ele faz toda essa associação, ele já quase que automaticamente volta a pensar no corpo da esposa e por isso ele deixa de lado toda aquela metafísica. Até porque nesse momento ele vê uma menina vindo ao seu encontro e essa menina ela tem os cabelos loiros, quase como se ela fosse ali uma personificação da luz do sol que vem até o Sr. Bloom e, portanto, afasta de perto dele aquela nuvem escura que ele acabou de ver. E daí, depois então de ir até o açougue, pensar que talvez o açougueiro esteja envolvido ali em algum esquema ilegal para poder ganhar dinheiro, e depois de ver aquela vizinha que eu mencionei antes, o Sr. Bloom volta para casa e vê que o carteiro tinha deixado ali a correspondência. Então veja como as preocupações do Sr. Bloom são as mais triviais possíveis. Então ele está preocupado em querer olhar a vizinha, em pensar em um esquema de pirâmide que faz com que todo mundo fique rico. Ele está preocupado em ler as cartas que chegaram, etc, etc, etc. Se fosse o Stephen Dedalus aqui, ele já tinha feito referência a 49 filósofos e a 37 eventos da história da Irlanda em pouco menos de 20 páginas, né? Mas enfim, o importante agora é essa correspondência deixada pelo carteiro. Isso porque a Millie, que é a filha do Sr. Bloom com a Molly, enviou uma carta para ele e um cartão para a mãe, o que talvez nos indique que essa menina é muito mais próxima do pai do que da Molly, mas enfim. A Millie está ali com seus 15 anos e nessa carta que envia ao pai está contando as novidades para o Sr. Bloom, mas em um primeiro momento ele olha meio panoramicamente para aquela carta, nem liga muito para aquilo que está escrito, e coloca a carta no bolso para poder, enfim, terminar de preparar o café da manhã. E aqui nós temos um bom exemplo de como esse livro funciona, porque ele abre essa correspondência da filha, lê a carta meio por alto, coloca a carta no bolso, vai cuidar da vida, e daí, páginas depois, sei lá, 5 páginas depois, de um jeito completamente aleatório, o Bloom se lembra que na carta da filha ela mencionou um rapaz com quem talvez ela esteja se relacionando ou queira se relacionar. E aí sim, ao se lembrar desse detalhe que ele viu de maneira aleatória na carta, o Sr. Bloom volta, senta para poder ler com vagar, com atenção, a carta da filha. E daí, é claro, nós ainda estamos no início do romance, pelo menos seguindo aquele cronograma que eu fiz. Eu sei de gente que já está quase terminando o livro, mas enfim, eu reconheço que nós estamos ainda no início do livro, mas me parece que o próprio romance funciona seguindo essa lógica do pensamento do Sr. Bloom nesse trecho em que ele se lembra de maneira aleatória da carta da filha páginas depois. Porque, por mais que de início a gente não entenda muito bem algumas coisas, algumas motivações e alguns comportamentos dos personagens, é bom manter em vista que talvez, depois de alguns capítulos ou de algumas páginas, é que essas coisas, antes confusas, comecem a ficar um pouco mais nítidas, conforme a gente vá dando tempo à narrativa. Então, me parece que esse é um dado importante no que se refere aqui a Ulisses. Vamos nos lembrar que nós estamos falando de um livro de quase 1000 páginas que se passa em um único dia. Então, é como se o tempo todo a gente tivesse que ficar lembrando que não adianta a gente ter pressa. A gente tem que ler as coisas e deixar a própria narrativa aí nos entregando
alguns elementos que antes pareciam indecifráveis. Evidentemente que eu acredito que se você puder e quiser ler um texto teórico, talvez isso seja mais útil exatamente para você identificar que elementos são esses nos quais você tem que prestar atenção. Mas, por exemplo, nem na parte 1, nem na parte 2 até agora eu precisei usar esses textos de apoio, e aquilo que eu não entendi, ou eu fui procurar no Google, porque, sei lá, tem aqui umas frases que estão em italiano. Como eu não falo italiano, eu fui ao Google para procurar, para saber ali o que era tal. Às vezes eles fazem aqui referências a algum evento histórico, na parte 1 principalmente, né? E daí eu fui lá para poder procurar, para ver do que se tratava, etc e tal. Então veja que essas pesquisas rápidas que eu fui fazendo já me foram suficientes para que eu conseguisse lidar aqui com o livro, exatamente porque eu já entendi logo de cara que não adianta nada você ter pressa. Às vezes a gente não vai entender uma coisa em um determinado momento, mas aí, páginas ou capítulos depois, essa coisa se nos revela de maneira um pouco mais nítida, um pouco mais evidente, como acontece então nessa cena em que o Sr. Bloom lê a carta da filha de maneira meio rápida, aí depois de um tempo é que ele lembra de uma palavra, volta lá e lê tudo de novo e fala, agora eu entendi o que está acontecendo. Mas o fato então é que a Millie já é uma moça e por isso mesmo o Sr. Bloom ficou um pouco preocupado com o possível envolvimento dela com o tal rapaz. Mas a carta da Millie é importante por um outro motivo. Nele, essa moça menciona um cara chamado Boylan, que, segundo ela, iria se encontrar com a mãe naquele mesmo dia, e por isso ela até termina a carta dizendo, olha pai, manda um abraço lá pro seu amigo, pro Boylan. E de fato, a Molly recebeu o cartão da filha, como eu já disse, e também recebeu uma outra carta que foi escrita pelo tal do Boylan, mas ao passo que o cartão da filha, a Molly decide ler perto do marido, essa carta que ela recebeu do tal do Boylan, ela decide ler sozinha. E isso já deve nos acender um sinal de alerta. Primeiro porque assim que o Bloom entra com as cartas, a Molly já parece meio aflita, como se ela estivesse ali ansiosa por receber alguma carta, ou como se ela estivesse com vontade de receber essa carta sem que o marido soubesse disso. Segundo, porque ela pergunta para quem era a correspondência, o que não faz sentido nenhum, já que só os dois moram ali. Terceiro, porque enquanto o Bloom está distraído, abrindo a janela ou arrumando ali o quarto, a Molly pega a tal carta do Boylan e abre meio que na maciota, abre sorrateiramente, só que ao mesmo tempo tudo é narrado de tal modo que a gente percebe que aquela distração do Bloom mexendo na janela é uma distração fria e calculada, digamos assim, porque ele percebeu a reação da esposa àquela carta e por isso mesmo ele fica ali fazendo cera para poder ver se ela vai ler ou não a carta enquanto ele estiver por ali. Ou seja, ele sabe que provavelmente aquele sujeito que escreveu a carta era amante da esposa. E o tal do Boylan escreveu marcando um ensaio para aquele mesmo dia, porque, como eu disse antes, a Molly é cantora. E daí eles estavam envolvidos na montagem de uma ópera e a Molly iria participar como personagem protagonista. E por isso mesmo ela tinha que ensaiar mais, aquela coisa toda. Então essa carta do Boylan, teoricamente, usa esse ensaio como desculpa, mas pela reação da Molly e pela reação do Bloom, a gente percebe que tem alguma coisa acontecendo nos bastidores ali, que por mais que não apareça diretamente no texto, só a reação desses personagens já nos mostra que há entre eles um ruído envolvendo aquela carta, ou mais precisamente, o homem que escreveu aquela carta. Agora, olha só a sutileza. Tem um determinado momento aqui em que a Molly pergunta para o Bloom como se pronuncia uma determinada frase em italiano.
E daí, ao procurar por essa frase, eis que eu vi que ela pertence a uma ópera do Mozart chamada Don Giovanni, que fala sobre o Dom Juan, né? Aquele sujeito que seduzia as mocinhas, etc e tal. E a personagem que a Molly vai interpretar na montagem dessa ópera é justamente a moça seduzida pelo Dom Juan. Então veja que há nisso uma sutileza muito interessante que, conforme o leitor, é a isso que eu me referia quando eu disse que esse livro aqui ele demanda um leitor ativo, uma leitura ativa. Porque se você não vai procurar essa frase que está aqui em italiano, você simplesmente passa por essa informação de maneira meio aleatória. Mas ao ir procurar a frase e descobrir sobre essa ópera, né, isso já muda tudo e já confirma a hipótese de uma provável infidelidade da parte da esposa. E daí, é claro que em um primeiro momento eu até pensei que o Bloom era de fato um sujeito bastante liberal, porque é bem óbvio que ele sabia da infidelidade da mulher e deliberadamente ele decide não fazer nada a respeito. Ele poderia muito bem ter ficado ali, mas não, ele falou assim, não, mesmo sabendo que ela vai se encontrar com o cara aqui na minha casa, eu vou sair porque eu tenho que ir no velório lá do meu amigo e tá tudo bem. Só que aí depois, lendo o capítulo 5, se não me engano, eis que eu me deparei com a informação de que o próprio Sr. Bloom também tinha uma amante, então, afinal de contas, quem é ele para reclamar da Molly, não é verdade? Só que, ao mesmo tempo, eu reconheço que a infidelidade feminina é bem mais condenada pela sociedade do que a infidelidade masculina. Isso hoje em dia, eu fico imaginando no início do século passado. Então talvez exista nisso uma tentativa de rebaixar o casamento e aquilo que ele representa para essa lógica da vida burguesa, porque ao invés de tomar alguma atitude, o Bloom simplesmente vai até o banheiro e, aliás, no banheiro ele acaba se lembrando, ele acaba fazendo uma referência a uma moça chamada Greta, e para quem não sabe, essa personagem é a protagonista de um conto do Joyce que está lá no Dublinense, se não me engano é o conto que encerra aquele livro e que se intitula Os Mortos, mas enfim, então ao invés de fazer ali alguma coisa, de sei lá, conversar com a esposa, de tentar pensar em algum ardil para poder impedir esse encontro dela com o suposto amante, o Bloom decide ir ao banheiro. Daí ele pega uma coisa muito engraçada nesse trecho, que como eu disse antes, é um trecho bastante ligado à escatologia e ao grotesco. Uma coisa engraçada nesse trecho é que o Bloom ele vai para o banheiro, leva uma revista, e daí ele tenta defecar de modo a conseguir terminar de ler a revista enquanto defeca. Eu achei esse movimento, assim, essa incerteza dele, se ele terminou ou se ele não terminou de fazer aquilo que ele estava fazendo, eu achei isso muito interessante para poder parear o ritmo do intestino com o ritmo da leitura. Mas então, veja como essa cena, ela é uma cena que acaba, de certo modo, rebaixando algo que a gente vê de maneira sublime, que é a própria leitura, o ato de ler. Mas enfim, uma vez aliviado, o Sr. Bloom vai cuidar da própria vida, porque a morte é certa, e é assim que começa então o capítulo 5, que, segundo lá a tal da tabela elaborada pelo James Joyce, que novamente é essa daqui, segundo essa tabela, esse capítulo 5 corresponde ao trecho da Odisseia em que o Ulisses chega à ilha dos Lotófagos, e nessa ilha 3 homens da tripulação do Ulisses comem ali uma flor nativa, e essa flor ela faz com que eles se esqueçam de voltar para o barco do Ulisses. Então é como se essas flores fossem meio alucinógenas, e por isso mesmo esses homens que as comeram ficam meio laço aqui com 2 S's, tá? E começam a perceber a realidade de um outro jeito diante dessa amnésia
repentina que lhes acomete. Não por acaso é nesse momento que o Bloom vai à missa e nos oferece aquele outro olhar, digamos assim, sobre a cerimônia católica. E, além disso, o capítulo termina com o Bloom tomando ali um banho e vendo o próprio corpo boiando ali numa banheira, como se fosse uma flor. E, curiosamente, o codinome que o Sr. Bloom usa para se corresponder com a sua amante é Henry Flower. Então veja que há essa ligação entre esse olhar para o próprio corpo, como se fosse uma flor murcha boiando na água, e esse codinome que ele usa ali nessa troca de correspondências com a amante. Então veja como o capítulo 5 ele se encerra enfatizando o corpo, mas a partir de algo elevado. Porque, como eu disse, antes de entrar ali naquela banheira e se ver como uma flor boiando, o Bloom cita diretamente as palavras de Jesus durante a última ceia ao dizer: "Este é o meu corpo". E assim, o grotesco dessa imagem da flor boiando na água acaba rebaixando algo que teoricamente deveria ser sublime. Mas enfim, voltando então ao início desse capítulo 5, a primeira parada do Sr. Bloom é no correio para pegar a tal carta que ele recebeu da amante. E aí nós temos outra cena muito engraçada, porque o Sr. Bloom sabe que ele não pode abrir a carta ali no meio da rua, então ele coloca o envelope no bolso da calça, só que ao mesmo tempo ele está ansioso para ler essa carta e por isso ele fica toda hora mexendo no bolso da calça, ele coloca a carta no bolso da frente, então ele fica toda hora colocando a mão no bolso, fazendo um movimento estranho para tentar abrir o envelope sem que ninguém visse. Só que aí parece que ele está mexendo em outra coisa ali, usando o bolso como desculpa. Então, ele quer ser discreto, mas ao mesmo tempo ele fica fazendo movimentos suspeitos com a mão dentro da calça. Né? Então, enfim, eu achei essa cena muito interessante, exatamente para mostrar que o Sr. Bloom ele é um cara meio trapalhão, assim, por conta dessas atitudes que ele tem, às vezes, sem nem pensar direito nelas. E aí, para piorar ainda mais a situação, acontece aquela cena que eu mencionei antes. Ele vê uma moça muito bonita do outro lado da rua, essa moça está subindo a carruagem, e isso faz com que ele fique atento ali para tentar ver o tornozelo dela quando o vestido levantar. Só que aí chega um conhecido do Sr. Bloom chamado McCoy, e esse conhecido fica ali falando no ouvido do Bloom, enquanto ele não sabe se olha para a moça, se mexe na carta dentro do bolso, se lê o jornal ou se presta atenção no blá 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 do McCoy. E daí, no fim das contas, ele acaba nem vendo a moça subindo na carruagem, porque para um bonde ou um carro, sei lá, no meio da rua. E daí isso tapa a visão dele, aí ele acaba desistindo de tentar ler, de tentar abrir o envelope da carta, e ele tenta então se distrair com o jornal, mas acaba finalmente dando atenção a esse conhecido chamado McCoy. E é só nesse momento em que o Bloom e o McCoy estão conversando que a gente tem um pouco mais de detalhes sobre o tal enterro ao qual o Sr. Bloom teria de comparecer ali às 11 da manhã. Quer dizer, na verdade, o McCoy ele pede para que o Sr. Bloom assine por ele a lista de presença do velório, porque o próprio McCoy não iria. Mas aí é claro que ele dá uma volta, né? E diz que ele faria de tudo para poder aparecer, etc e tal, mas aí, obviamente, tudo isso para nos mostrar que ele de fato estava decidido a não ir até o velório, porque ele tinha coisas mais interessantes para fazer da vida, mas aí como ele não podia falar isso diretamente, ele decide tergiversar e dar toda essa volta, não, veja bem, é que eu estou muito ocupado hoje, mas aí se você puder assinar meu nome lá na lista, eu vou ficar muito feliz, né? E daí, uma vez sozinho, ainda aqui na rua,
o Bloom finalmente lê a tal carta que recebeu da amante e, pelo visto, a coisa estava pegando fogo entre ele e a tal da Marta, porque ela faz várias insinuações que a gente não entende, porque afinal de contas a gente pegou o bonde andando, a gente não sabe a que exatamente ela está se referindo, muito embora dê para ter uma noção ali pelo rumo como a prosa está avançando. E o engraçado é que essa amante ela termina a carta pedindo para que o Bloom diga o nome do perfume da Molly, o que me fez especular. Será que ela quer ter esse perfume por fetiche ou será que ela pediu o nome do perfume para que a Molly não sentisse um perfume diferente no Bloom? Não sei. E daí, ainda imerso nesses pensamentos pouco católicos, digamos assim, o Sr. Bloom finalmente decide entrar em uma igreja e é então que acontece aquela cena da missa que eu mencionei e cheguei até a ler antes. E daí então, terminada a cerimônia, o Bloom decide ir até uma farmácia para pegar ali uma encomenda da esposa. Ele acaba não só falando ali, trocando algumas palavras com o farmacêutico, como também ele acaba comprando um sabonete, porque depois de tanta perambulação, ele decide que o melhor a fazer era finalmente tomar um banho, e é bem nessa cena do banho que se encerra então o capítulo 5. Eu tive que parar o vídeo aqui porque eu fui pegar um outro livro para mostrar para vocês agora. Mas enfim, chegamos ao capítulo 6, que corresponde, segundo aquela tabela lá montada pelo Joyce, a ida de Ulisses ao Hades para poder se encontrar, para poder se aconselhar com o Tiresias. E lá chegando, quer dizer, indo até o mundo dos mortos, o Ulisses encontra um rapaz que morreu bêbado. E no caso do romance, né, aqui do Joyce, é nesse capítulo que acontece o enterro para o qual o Bloom esteve se preparando desde as 8 horas da manhã, e o homem que seria velado enterrado era um alcoólatra de marca maior, digamos assim. Então há esse ponto de contato novamente entre o romance e a epopeia. Não por acaso, ao longo de todo esse capítulo, é como se o Sr. Bloom estivesse sendo assombrado pelos seus próprios mortos. Então ele é assombrado pela memória que ele tem do filho que faleceu há 11 anos, né, ainda criança, assim como ele também é assombrado pela memória do pai, do fantasma do pai que cometeu suicídio. E daí apenas uma observação. Todo esse capítulo 6 aqui, que é esse capítulo que se passa então durante esse enterro lá no cemitério, todo esse capítulo rendeu uma paródia bem interessante em um romance do Henrique Villamatas chamado Dublinesca, para o qual já há vídeo no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Nesse romance aqui do Villamatas, nós temos a história de um editor aposentado que decide fazer um funeral da era de Gutenberg, e esse funeral acontece justamente durante o Bloomsday, que é o dia 16 de junho, e o Samuel Riba, que é o nome do protagonista aqui, ele vai até Dublin com alguns amigos para poder então celebrar esse velório paródico, digamos assim. Acontece que ao longo de todo o romance, o tal Samuel ele se depara em vários momentos diferentes com um sujeito que ele não conhece e que está sempre usando uma capa de chuva estilo Macintosh. Esse sujeito aparece assim no fim de todos os capítulos, o protagonista vê esse sujeito em algum momento. Pois bem, acontece que no final do capítulo 6 aqui de Ulisses, que é então esse capítulo do cemitério, eis que o Sr. Bloom está voltando para casa, ele olha e vê um sujeito desconhecido usando uma capa de chuva estilo Macintosh. E veja bem, falar em um sujeito desconhecido em uma cidade onde todo mundo se conhece é algo muito significativo, né? Porque isso significava que aquele sujeito não era dali. O problema é que ninguém sabe quem era esse sujeito, ninguém fala quem é esse sujeito aqui, e essa informação fica meio ao acaso, e é justamente com essa lacuna que o Henrique Villamatas vai trabalhar aqui em Dublinesca,
para poder acompanhar então esse velório paródico da era de Gutenberg. É um romance bastante interessante, como eu disse, já tem vídeo para ele no canal e o link vai estar lá embaixo. Mas enfim, uma coisa interessante aqui sobre o capítulo 6 do Ulisses é que o Bloom vai até o cemitério em uma carruagem com alguns amigos, dentre os quais está inclusive o pai do Stephen Dedalus, que aliás será visto pela janela da carruagem em dado momento, e o pai dele faz um comentário sobre a estranheza de se ver refletido em uma outra pessoa, e daí, conforme o Bloom escuta esse comentário do pai do Stephen, ele pensa sobre a morte do seu próprio filho, que, como eu disse, morreu há 11 anos, e a gente percebe que até hoje, passado tanto tempo, o Bloom continua meio entristecido com aquela morte tão prematura, porque afinal de contas isso lhe vetou essa possibilidade de se ver refletido em outra pessoa, apesar de toda a estranheza que isso poderia gerar. Mas enfim, essa carruagem então, onde estão acomodados esses amigos, vai passando por vários monumentos de Dublin, e isso me fez lembrar de um outro texto que eu esqueci, eu fui agora mesmo pegar o do Henrique Villamatas, esqueci o outro, mas enfim, esse momento em que a carruagem vai como se estivesse num cortejo fúnebre passando por várias estátuas, por vários monumentos de Dublin, isso me fez pensar em alguns trechos daquela HQ chamada Do Inferno, do Alan Moore, com a diferença óbvia de que as ações da HQ se passam em Londres, mas ainda assim há essa flânerie por monumentos históricos que nos dão notícia da geografia da cidade, e a partir dessa geografia é que a gente entra em contato também com a cultura e com a história locais. No caso aqui de Ulisses, esse trecho particularmente me pareceu muito próximo daquele enciclopedismo ao qual me referi no vídeo sobre a parte 1 desse romance, para poder falar então desse impulso ao qual o livro nos obriga em direção mesmo a essa leitura um pouco mais ativa, porque aqui, novamente, a gente tem que ir buscando para poder saber que monumentos são esses, até para ir conhecendo um pouco melhor a geografia da cidade. Não me parece à toa que o Joyce ele tenha colocado isso logo no capítulo 6. Então é como se agora, finalmente, ele estivesse nos apresentando de uma maneira um pouco mais panorâmica as ruas dessa cidade. Então, esse dado me pareceu bastante relevante, bastante significativo. E daí, durante todo esse trajeto, passando por esses vários monumentos, fica bem nítido que, apesar de ser conhecido de todos ali, o Sr. Bloom não faz parte de fato daquele grupo. Então, por exemplo, ele só consegue ir na carruagem porque sobrou um espaço ali de última hora. Outra coisa, toda hora quando ele está falando, ele está contando uma história, as pessoas o interrompem como se ele não estivesse ali, ou como se interrompê-lo ou não fosse algo completamente permitido, né? Outro exemplo disso, né? Enquanto todo mundo lembra sempre do falecido amigo ali como alguém muito íntegro, como um homem respeitável, etc e tal, o Bloom é o único que se lembra que esse amigo, na verdade, era um alcoólatra, né? Então, assim, as pessoas estão falando, ai, que homem santo, que homem bom, etc e tal, e o Bloom tá pensando, gente, tudo bem, ele era uma boa pessoa, mas assim, ele bebia, ele tinha vários problemas, não era tão santo assim. E isso o afasta um pouco desse grupo de amigos que está indo então até esse velório. E em mais de um momento, as pessoas fazem alguns comentários nada amistosos e que acabam ferindo o Bloom de alguma maneira, sobretudo no que se refere ao suicídio, porque o pai do Bloom cometeu suicídio, de modo que ele fica meio desconfortável. E esse trecho todo é narrado de um jeito muito incômodo, por mais que até então essa história do suicídio do pai não tenha
ficado muito nítida para a gente. E aí eu volto naquilo que eu disse antes. Na hora em que a gente está lendo esse trecho, a gente não entende muito bem, por exemplo, por que o Bloom ficou tão calado. A gente não entende por que um dos amigos dele ficou toda hora tentando desconversar quando o assunto foi para esse rumo aí do suicídio, né? Só que aí, algumas páginas depois, esse mesmo amigo que tentou desconversar comenta com alguns outros que o pai do Bloom tinha se matado, e isso faz esses personagens, e por tabela o leitor, perceber o quão indelicada foi aquela conversa, bem como os comentários tecidos ali durante ela. Além disso, em dado momento, a carruagem ela cruza com o Boylan, que, lembra lá, é o amante ou suposto amante da Molly. E todo mundo fica meio sem saber o que fazer, todo mundo fica ali meio que pisando em ovos, porque o Bloom simplesmente não cumprimenta. Ele começa a mexer na roupa ou sei lá no que, e daí ele simplesmente finge que ele não está vendo o Boylan ali, e por isso mesmo ele não cumprimenta o sujeito, e depois ele diz que ele não vai poder acompanhar a esposa nessa turnê de apresentações da ópera, porque ele vai ter um compromisso, e isso nos mostra que a traição, esse desconforto que esse encontro gera, nos mostra que a traição da Molly, juntamente ali com o Boylan, era algo de conhecimento público, digamos assim. O que, novamente, só nos faz ver a distância que existe entre o Bloom e o resto desse grupo. E o tal compromisso que impedirá o Bloom de acompanhar a esposa nessa turnê é, na verdade, uma visita anual que ele faz ao túmulo do pai, e esse pai está enterrado em outra cidade, e por isso mesmo ele tem que se deslocar até lá. Só que com o Bloom não tem, digamos assim, as nuvens negras são passageiras, e ele logo esquece disso tudo conforme vai lembrando ali, principalmente do corpo da esposa. E ele chega até a se lembrar, por exemplo, do dia em que eles conceberam aquele filho que morreu há 11 anos. E essa concepção ela é no mínimo curiosa, porque o Bloom e a Molly estavam olhando pela janela, e aí eles viram um casal de cachorros ali cruzando no meio da rua, e isso fez com que eles dois se sentissem vontade de cruzar também. Daí eles param tudo que estão fazendo para poder, enfim, transar ali olhando pela janela, ou seja lá o que for, e isso de certo modo já nos mostra quem são esses personagens, né? E daí o fato é que quando esse grupo de amigos finalmente chega ao cemitério e o Bloom já está mais do que convencido a não voltar para casa, até por conta desse encontro recente com o Boylan, todo mundo percebe que o caixão já estava ali, e na verdade a gente nota que, apesar de toda a preparação narrativa ao longo dos últimos capítulos, esse enterro, esse afamado enterro, ele estava meio caído, porque não tinha, sei lá, nem 15 pessoas ali na beira da cova, e isso me fez até lembrar do velório do Brás Cubas, lá do Machado de Assis, para o qual só foram 11 amigos, né? Então eu acabei fazendo essa associação conforme li aqui esse trecho referente ao enterro no capítulo 6. Só que, para um sujeito de imaginação fértil, como é o caso do nosso amigo Bloom, essa meia dúzia de gato pingado já é suficiente para fazer com que ele se distraia o tempo todo. Só que, ao mesmo tempo, ele reflete, por exemplo, sobre quão chato não deve ser ali o serviço de um padre que tem que dizer sempre as mesmas coisas para todos os cadáveres que chegam até ele, como se todo mundo fosse mesmo para o céu. E além disso, o Bloom fica realmente comovido ao saber que a família do defunto estava passando por dificuldades financeiras, tanto que ele, ao contrário dos amigos, dá uma contribuição algo generosa para uma vaquinha que estão fazendo ali para tentar ajudar a viúva, e essa atitude dele acaba espantando todas as pessoas, mas enfim. Outras duas coisas acabam nos mostrando que o Bloom não tinha lá muitos amigos, muito embora ele tenha se encontrado com Deus e o mundo ao longo desses 3 primeiros capítulos da segunda parte.
A primeira dessas coisas é que o jornalista que foi até ali anotar o nome de quem compareceu ao enterro nem sabia quem era o Bloom. E por sinal, o Bloom acabou dando o nome do McCoy como se ele tivesse de fato ido até o velório. E aí a gente percebe que realmente o McCoy usou aquela desculpa que tinha, muitos compromissos, não sei o que, para faltar deliberadamente ao enterro do amigo. E a segunda coisa que nos mostra, de certa maneira, esse distanciamento do Bloom, como ele não tem muitos amigos, é que enquanto está todo mundo meio triste, principalmente depois que o pai do Stephen Dedalus se lembrou que a esposa, morta há pouco tempo, estava enterrada por ali também, então enquanto todo mundo está muito triste com toda essa situação, porque afinal de contas eles acabaram de sair de um velório, o Bloom ele vai andando pelo cemitério meio que cantarolando, pelo menos em um primeiro momento, e isso me pareceu muito curioso para demonstrar mesmo essa diferença entre ele e os demais. Então veja, depois de vários trechos que rebaixaram algo elevado ou que trataram abertamente de algo escatológico, o capítulo 6 termina justamente nesse lugar que torna o grotesco algo espacialmente localizável. Vamos ver agora se essa postura do grotesco, se essa apelação ao grotesco se mantém nos próximos capítulos, que são lá então o 7 e o 8 dessa segunda parte. Nós vamos ler esses capítulos ao longo dos próximos 15 dias e daí no dia 13 de julho eu volto aqui para fazer mais um vídeo que será então o terceiro dessa série, certo? É isso então. Se você tem alguns comentários adicionais, faça lá no espaço abaixo. Junte-se a nós lá no grupo do Telegram. E se você aí pode e quer apoiar financeiramente esse meu trabalho, você pode fazer isso clicando no link para o meu perfil no Apoia-se, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, porque lá você tem acesso aos planos de apoio e também às recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui então meu agradecimento às pessoas que já me apoiam, e para você aí que não pode fazer isso, seja lá por qual motivo, você pode apoiar esse meu trabalho aqui mostrando para a plataforma que esse meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então curta, comente, compartilhe, etc e tal. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.